Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos hoje na lição 11, o batismo com o Espírito Santo. Que riqueza de material, esse é o nosso material desse trimestre, momentos de grande avivamento na nossa vida, na nossa igreja. Estou muito feliz, nós tivemos esses dias, tem mais de 28 pessoas batizadas com o Espírito Santo, num dia, na sequência, que teve mais de 50 pessoas, né? Meus amados, aproveite esse conteúdo, faça o melhor, estude. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Que lições maravilhosas estamos tendo, e estamos tendo resultados positivos, né? Lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Veio, meus irmãos? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós ministramos aulas de bacharel, médio em teologia, treinamentos de evangelismo, treinamentos de liderança, e também eu sou uma pessoa, né, que também trabalho com terapias, tá? Ajudando as pessoas a sair da depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. Bom, e inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, compartilhe, tem um sininho na parte superior, clique nele para você receber as notificações dos novos materiais. Amém? Vamos lá para a nossa lição? O nosso textuário diz em Atos 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Verdade aplicada, como discípulos de Cristo, que tem uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito de Deus. Temos três objetivos hoje: compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente, identificar a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração, e ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa. Nosso texto áureo está em Atos 2, versículos 3 e 4, e 10, versículos 3 e 4, e o capítulo 10, versículos 44 e 46. Leia aí, por favor, você tranquilamente, que eu já vou na introdução. Nessa lição, vamos reforçar alguns aspectos da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, como crê o pentecostalismo clássico. Esse assunto foi apresentado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos imediatamente antes de sua ascensão, quando esclareceu o propósito desse revestimento de poder: pregar em todas as nações e testemunhar a teus confins da terra. Meus amados, aqui nós já temos grandes informações. Para que eu quero ser batizado com o Espírito Santo? Para quê? Eu preciso ser batizado? Para quê? Eu estou salvo. Veja, não basta você saber que da existência do batismo com o Espírito Santo ou querer o batismo com o Espírito Santo. É necessário entender para quê, o porquê, qual a necessidade. É isso que vai levar você a buscar mais de Deus, mais da experiência com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Nosso objetivo é estar revestidos do poder do Espírito Santo para pregar as boas novas, tá? Nós temos ousadia para manifestar a palavra de Deus. Bom, o revestimento de poder em Lucas e Atos, missão e capacitação, a promessa do revestimento de poder e uma experiência distinta da regeneração. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e a sua ação na Igreja de Cristo. Cristo estabeleceu o propósito do revestimento do Espírito Santo, que é capacitar a igreja a proclamar as boas novas do reino de Deus, tá? Isso é a essência da essência. Eu não quero bater com o Espírito Santo só para falar em línguas. Isso não é o objetivo. Isso é uma prova que eu fui batizado com o Espírito Santo. O objetivo é eu estar pronto
para pregar o evangelho. Não estou dizendo que necessariamente você vai se tornar pastor ou pastora, missionário, missionária, tá? Pregador de púlpito, não estou dizendo isso, mas ser batizado com o Espírito Santo para que lá no serviço, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, você possa falar do evangelho, tá? Vamos lá. Missão e capacitação. A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrada em Atos, né? Um acompanhamento ativo do Espírito Santo é visto na pessoa de Jesus desde sua concepção até a ressurreição. Lucas registra que o Espírito Santo desceu sobre ele. Posteriormente, Jesus Cristo concedeu virtude e poder aos seus discípulos e depois outros 70, capacitando-os e enviando-os a pregar e curar. Veja, meus irmãos, quando a gente estuda Lucas, Atos, né, se você fazer uma comparação, tá, de Lucas e Atos, você vai ver como é um mesmo autor, são duas obras diferentes, mas é o mesmo autor, que é Lucas, tá, e tem o mesmo propósito, tá, de ver como o Espírito Santo age, tá? Como é necessário, né, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, tá? Eu vou ler aqui Atos 10:38, não coloquei aí, tá? Mas você pode procurar e ler, tá? Diz assim, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que o autor Lucas está referindo-se ao início do ministério de Jesus ou ao desenvolvimento do ministério de Jesus, dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Para quê? O qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, Lucas nos faz um paralelo. Jesus não inicia seu ministério público sem ele receber o Espírito Santo publicamente. E João Batista disse, eu vi descer o Espírito Santo sobre ele como uma pomba. Não é pomba, é como uma pomba. E nesse momento uma voz se ouve do céu que diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus inicia seu ministério público somente e unicamente quando vai receber o batismo com o Espírito Santo, tá? Você vai receber o Espírito Santo publicamente e João viu isso. E Atos 10:38 nos diz que todo o ministério de Jesus dependeu do Espírito Santo. E assim também Jesus faz com seus discípulos, né? Ele lhes dá autoridade, tá? Para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, limpar leprosos, lhes dá virtude e poder, tá? Aqui em Atos 10:38 diz que Jesus, né, foi ungido pelo Espírito Santo com a virtude, tá? Então, essa virtude também os discípulos recebem e fazem o que Jesus faz. Agora veja, sem essa virtude não dá para fazer. Sem esse poder não dá para fazer. Então, nós precisamos dessa virtude, desse poder para sermos capacitados. Agora, só um esclarecimento aqui, tá? Uma parêntese abrindo, tá? Lembro que em Lucas 9, ainda os discípulos não são batizados com o Espírito Santo. Mas onde está esse poder, então? Está na fé, na palavra que Jesus disse. A fé naquilo que Jesus disse, na palavra que Jesus emitiu. Ide, eu vos dou poder e virtude para expulsar demônios. Lembrem que, a primeira instância, nós estudamos com o metodismo, puritanismo, pietismo, tá? Que são pessoas que vão depender da palavra de Deus, do conhecer a palavra de Deus
e já havia milagres, mesmo ainda sem ter o revestimento, tá? Com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas, tá? Então, durante o ministério de Jesus, os discípulos também experimentam esse poder crendo naquilo que Jesus disse. E a palavra, ela tem poder. Afinal de contas, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito, é vida, ok? Muito bem. A promessa do revestimento de poder. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com os seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Promessa que se cumpriu em Atos 2, 1 ao 13. O derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecoste foi uma doação do céu, um presente, um dom, ratificando as palavras proferidas pelo Redentor. Assim como Jesus não pode iniciar seu ministério público sem antes receber o Espírito Santo, a igreja, em Atos, também não pode iniciar seu ministério público sem receber o Espírito Santo. Ok? Então, os paralelos que Lucas faz entre Atos, tá? O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos é bonito, tá? Você pode estudar e ver esses paralelos que existem. Sempre, tá? A ênfase é há uma dependência do Espírito Santo. Tanto que alguns teólogos eles acreditam que o nome do livro não deveria ser Atos do Espírito Santo. Aliás, não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque lá praticamente nós vemos só dois apóstolos ativamente, né, que são Pedro e João. Que os demais, né, Tiago, no início ele morre e os demais não se fala muito. Mas tem pessoas comuns, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, igualzinho a nós. Então, por isso, alguns teólogos acreditam que o melhor nome seja Atos do Espírito Santo. Bom, ponto 3, uma experiência distinta da regeneração. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração. Esse batismo é autenticado para falar em outras línguas, com a finalidade principal de habilitar os crentes já regenerados para testemunhar Jesus Cristo. Veja, os que estavam reunidos no Pentecoste, os crentes em Samaria, tá? Mas foi pela oração e pela imposição de mãos de Pedro e João que receberam o batismo com o Espírito Santo. Vamos entender. Aceitou Jesus, regenerou, tá? Você já nasce de novo, já tem o Espírito Santo morando em você, porque é o Espírito Santo que nos convence do poder do pecado e do juízo. Então, aceitamos Jesus, já temos o Espírito Santo em nós, ok? Agora, batismo com o Espírito Santo é um revestimento, tá? Ou seja, aqui eu estou com meu blazer, né? Se eu tiro o blazer, ainda estou vestido. Mas agora eu coloco o blazer, estou revestido, ok? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Eu estou pronto, estou preparado, tá, para ir levar o evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo com ousadia. É interessante que diz aqui que lá em Samaria, né, foi Pedro e João, e perguntam, você receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram, nem ainda ouvimos que há de Espírito Santo. Tá, aí se coloca as mãos e eles recebem. Como é que eles sabem que recebem? Quando fala em línguas. Nós vamos ver aqui logo a seguir, né? Não vamos adiantar. Significado e propósito, evidência inicial e receber o batismo no Espírito Santo. Veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo. O propósito dessa experiência, prometida e proporcionada por Deus, a evidência física no momento que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito Santo, no Espírito, e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal.
Então, vamos lá. Lucas registra as palavras de Jesus sobre a experiência que os discípulos teriam após sua ascensão. Duas expressões, né, que são colocadas aí nesse contexto. Batizou, referindo-se ao ato de João Batista, que batizava nas águas, e batizados, referindo-se ao recebimento da promessa do Pai. Ou seja, qual a promessa? A virtude do Espírito Santo. Agora, ó, batismo significa o quê? Uns dos significados, tá? No grego é mergulhar, emergir, tá? Tem outros significados, mas para nós interessa esse, mergulhar, emergir. O Senhor utiliza essa expressão em sentido metafórico, pelo amor de Deus, tá? Metafórico. É só uma forma figurativa de se falar, para indicar que o revestimento de poder seria como uma imersão no Espírito, ou seja, um mergulho. Imagina uma piscina, né? Eu tenho um copinho aqui, mas vamos imaginar melhor uma piscina. Imagina você uma piscina, né? E agora também imagina fora da piscina baldes de água, tá? Vamos dizer assim, um balde ou dois baldes de cada balde, vamos colocar assim, 20 litros de água, tá? Se você pega os dois baldes de 20 litros de água com a mão, tá? É pesado, né? 40 litros é pesado. Agora, na piscina pode ter 2.000 litros ou 4.000 litros de água, vamos colocar assim. Você tem fora da piscina, com dois baldes, 40 litros. É pesado carregar. Mas você tem uma piscina de 4.000 litros. Se você mergulha na piscina de 4.000 litros, você vai lá no fundo. É pesado essa água que está em cima de você? Interessante, não é pesado. Por quê? Porque você está fazendo parte dele. Isso é importantíssimo. Tá? Quando nós mergulhamos no Espírito Santo, quando tomamos consciência de que nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós, conforme Efésios 5 nos diz que somos corpo, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, somos um só, viver no Espírito é leve, é gostoso. Então, meu irmão, aqui é um convite de você viver o sobrenatural. Tentar viver só com um conceito, como eu já disse, só fora d'água, tentar carregar 40 litros de água de uma forma externa, tá? É totalmente pesado, diferente de você estar mergulhado em 4.000 e ser leve, tá? Então, batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma vida sobrenatural. Evidência inicial. Como o discípulo de Jesus Cristo sabe que é batizado no Espírito Santo, né? Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas. Ali é o nosso modelo padrão. E isso não por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia. As línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito. Ou cair o Espírito, conforme Atos 10, e vir sobre eles o Espírito. Ou em Atos 8:17, que Simão, o mágico, ele vê o Espírito sendo manifesto. É Atos 9:17, Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele, cheio do Espírito Santo, e 1 Coríntios diz que ele falava mais línguas. Veja, então, qual a evidência? Biblicamente, a evidência de que eu fui cheio do Espírito Santo é falar em línguas, tá? Vamos entender mais um pouquinho esse falar em línguas já no próximo ponto, tá? Mas é importante você ler esses textos, leia e releia várias vezes para você perceber que a prova de que a pessoa foi revestida do Espírito Santo é o falar em línguas. Bom, receber o batismo no Espírito. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo no momento da conversão ou do batismo nas águas, tá? Pode ser, tá? Há exceções sempre, tá? Toda regra tem a sua exceção. Agora, contudo,
tá? Mesmo nessas experiências, nessas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem e esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes movidas por fé. Ou seja, pedir, buscar, tá? A interessar-se, né? Ou seja, desejar profundamente, né? Veja, como é que eu vou pedir algo que eu não sei que existe? Aí vem a necessidade de conhecer da existência, da promessa do batismo com o Espírito Santo, tá? Eu só vou pedir algo que eu sei que existe, tá? Agora eu sei que existe, então aí eu vou buscar isso, tá? Então isso me move a procurar aquilo que me interessa, tá? Então esses pontos são importantíssimos, tá? Muita gente não está hoje procurar bater com o Espírito Santo porque acha que para que eu vou procurar? Porque o que vai dar a mais na minha vida? Estou salvo. Se não há interesse, não viu os lucros, vamos dizer assim, os resultados de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tá? Então, aqui, mais uma vez, a experiência precedida do anúncio do Evangelho. Então, aí nós temos a necessidade de explicar às pessoas por que é necessário o batismo com o Espírito Santo. Que resultados te traz você ser batizado com o Espírito Santo? Vamos lá, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, línguas como evidência e dom, e é para hoje e para todos os nascidos de novo. Nesse último tópico, falaremos de 3 aspectos importantes. Primeiro, repetidamente são abordados por aqueles que não creem na atualidade do batismo no Espírito Santo, como registrado em Atos. Veja, algumas pessoas não creem, tá? 2, são abordados de forma equivocada por alguns que se denominam pentecostais, ou seja, tem pessoas que entenderam mal aquilo que foi ouvido, ou até talvez foram ensinados de forma errada. 3, alguns irmãos têm dificuldade em compreender biblicamente. Então, veja que eu disse noutra aula que a minha fé é do tamanho do meu conhecimento. Eu não posso ter mais fé se meu conhecimento não expande, tá? Então, vamos entender aqui um pouco mais do texto. Ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa o discípulo de Cristo de perseverar em oração e buscar renovação e avivamento ao longo da jornada cristã. Os discípulos de Cristo, ou o discípulo de Cristo que é batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, necessita continuar buscando ser cheio do Espírito. Em Atos, os primeiros cristãos experimentam outros sentimentos do Espírito. Vamos entender, né? Primeiro ponto, isso é uma metáfora, tá? Essa questão de ser cheio é uma metáfora, tá? Eu posso ter meu copo cheio d'água. Por quê? Porque o copo é um objeto que eu posso colocar metade ou cheio, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo não é um objeto, tá? Você não pode ficar pela metade do Espírito, tá? Não é objeto, é uma pessoa. Então, aqui está se falando de relacionamento com o Espírito Santo. O quanto eu reconheço que o Espírito Santo é uma pessoa e que está presente aqui e aqui. Tá? Então, isso aí precisa ser perseverante. Eu preciso, vou dizer assim, treinar a presença do Espírito de Deus. Tá? É interessante, porque todos nós sabemos que o Espírito Santo está presente, mas muitas vezes nós não estamos conscientes disso racionalmente. Tá? Vamos entender, eu dou um exemplo para meus alunos assim, né? Eu digo assim, toca na tua orelha, né? Quando você toca na tua orelha, você percebe que ela existe. Sempre existiu, mas quando você toca, você se torna mais consciente. O Espírito Santo está em você. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, você já está revestido.
Mas se você não treina a presença do Espírito Santo, tá? Você não fica conscientemente que o Espírito Santo está em você, e Paulo disse, daqui a pouco vamos falar, sobre você orar em línguas, tá? Para você treinar essa presença. E conscientemente você honrar aqui a presença do Espírito Santo e em você também. A língua como evidência e dom, são duas coisas diferentes, evidência e dom. A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos que falavam em outras línguas. Na casa de Cornélio, em Éfeso, falar línguas. As línguas faladas nos eventos de Atos indicam a evidência. Tá? Vamos entender bem isso, né? Evidência e dom, tá? As línguas faladas nos eventos de Atos indicam a evidência inicial, né, do batismo com o Espírito Santo. Nesse caso, é para todos os que experimentam esse batismo, tá? Vamos falar em línguas porque o Espírito Santo me revestiu. Agora, já as expressões de variedade de línguas e línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios 12 e o 14, 22, referem-se ao dom espiritual. Tá? Então, o apóstolo Paulo pergunta, falam todos diversas línguas? Veja, então existe a evidência do falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, tá? E existe o dom de falar em línguas. Às vezes, talvez você já viu, ou mesmo pode ser teu caso, que você foi batizado com o Espírito Santo e fala pouquinhas línguas e repete alguns termos, somente algumas palavrinhas em línguas estranhas. Agora, quem recebe o dom de variedade de línguas, tá? Ele pode já falar, tá? Inicialmente, não precisa pegar fogo, como disse o culto, ele já fala em línguas naturalmente e uma variedade de línguas, tá? Ele pode orar meia hora em línguas e tudo ser diversificado, diferente daquele que recebeu evidência das línguas com batismo com o Espírito Santo, tá? Então, duas coisas bem diferentes. Só para esclarecer um pouquinho, o dom de línguas é importante para a gente orar em línguas, porque disse Paulo aí no caso em Coríntios, que quem tem o dom de línguas, ele pode orar em línguas e ser edificado a si mesmo, porque aí tomamos consciência da pessoa do Espírito Santo em nós. 3 é para hoje e para todos os nascidos de novo. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, resulta em conhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração. Continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, aliás, né, afinal, né, a igreja continua dependendo do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão de Cristo ainda não se findou. Veja só, meus queridos, se o Espírito Santo, Jesus disse assim, esperem para estar prontos para proclamar, se uma ferramenta, uma capacitação de Deus para a nossa vida, para ter ousadia no proclamar. E eu hoje, como igreja, preciso ter essa ousadia, então eu preciso do Espírito Santo. Tá? É impossível a gente fazer a obra, tá, de Deus sem esse revestimento. Tá? Vamos entender, né? Eu sou crente, sou batizado, aliás, conheço a palavra, mas o batismo me dá um revestimento, uma ousadia extra para fazer diferentemente, melhor a minha missão. Deus nos abençoe, compreendemos o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente, identificamos a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração, e ressaltamos que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa. Deus nos abençoe, meus amados. Lembre-se de deixar seu likes, compartilhar seus comentários também aí, tá? Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.